Olá pessoal, aqui o Gilgamesh Rei Teórico. Eu estou trazendo a parte 10 de One Jujutsu Kaisen DxD Slayer continua da teoria depois da Nezuko usar sua transformação. Ela começa a dar um surra na Daki. A Daki com raiva usa suas faixas e cortar a Nezuko em 6 partes. Então a Nezuko usa seu sangue para juntar todo o seu corpo igual bonequinhos Lego, que eu sei que todo mundo já brincou. Então ela faz o Sagi que tinha caído na cara da Daki pegar fogo. A Daki começa a ficar desesperada porque tem medo de fogo e começa a lembrar de quando ela foi queimada viva quando ainda era humana. Então a Nezuko pula e dá chutão na cara da Daki, mandando ela para uma casa. Quando a Nezuko estava indo na direção da casa, ela vê uma pessoa machucada e tenta atacar a pessoa, mas antes que ela conseguisse, um garoto de cabelos rosa salva a mulher com velocidade absurda. Então eu me teleporto pro lado do garoto e começo a falar: olha, você ficou mais forte, Itadori. Itadori, cara, que saudades de te ver, Gyo. Então tem que dar um jeito nessa garota. Então a Nezuko com toda a sua raiva tenta atacar a gente. Eu só dou um sorrisinho arrogante e uso as correntes de Andrômeda, deixando ele imobilizada. E quando o Tanjiro chega no local, ele me vê vivo, ele começa a chorar de felicidade. Então Itadori pergunta por que ele começou a chorar de repente. Então eu explico pro Itadori que eu passei pela mesma situação de MMPB morrer mas passa bem. Então o Tanjiro, assim como na história original, canta pra Nezuko dormir, mas a nossa felicidade não dura muito porque a Daki quebra a casa com raiva e fala que vai matar todo mundo. Quando ela fala isso eu falo: nossa, Varabime, você é tão mal, olha que eu estava começando a gostar de você. Quando eu falo isso a Daki fala: então você é mesmo um caçador, Gilgamesh. Eu tenho uma pergunta, por que não se torna um Oni? Você ia ficar forte pra sempre, não irá envelhecer e também vai ficar bonito por toda a eternidade. Eu sim, eu já ouvi isso várias vezes. Quando lutei com a casa, vou dizer um Oni. Daki tem certeza disso? Que pena, eu queria que você tivesse aceitando. Então eu vou fazer uma pergunta do mesmo nível, Daki. Por que você não volta a ser humana? Claro que você não será mais jovem para sempre, não irá se regenerar rápido, mas também poderá ver o sol nascer. Sempre vai ter pessoas que te apoiaram de verdade. Também eu vou ficar ao seu lado para sempre. A Daki começa a falar que isso é patético, humanos sempre morrem por ser fracos. Eu nunca vou voltar a ser humana sem falar que é impossível, nem a rainha dos Oni consegue fazer isso, um humano não conseguiriam. Então eu falo pra ela parar de mentir porque eu consigo ver através da mentira e da verdade. Se ela quiser eu posso fazer ela voltar a ser humana. Daki fica muito surpresa com isso. Quando ele ia responder, o Uzui aparece atrás dela e corta sua cabeça, deixando eu e o Itadori com raiva disso. Já o Tanjiro nem percebeu que ele tinha chegado então aqui e vai acontecer como na história original. Mas quando a Daki começa a falo que ela não pode chorar, senão isso vai estragar a beleza dela. Uzui, porque você é tão gentil assim? Ela é uma Oni que matou várias pessoas, não merecem nada além da morte. E muito engraçado ouvir isso de um cara que matou os próprios irmãos. Não é Uzui. O Uzui fica surpreso e pergunta sobre o que eu estou falando. Então eu falo para o Uzui que antes dele abrir argumento sobre matar pessoas, ele precisa rever seus próprios atos. Ela, assim como a Nezuko, foi vítima do destino cruel do mundo. Ser gentil com ela é o máximo que podemos. Depois desse discurso, o Uzui fala que eu tenho razão, ou ele não deveria julgar os outros pelos seus atos. Mas eu ainda tô um pouco preocupado. Elas já deveriam ter sido desentregada, mas o corpo está intacto. E quando o Uzui fala isso, uma mão sai das costas da Daki e tenta segurar meu rosto, mas eu consigo desviar com facilidade. Então o Uzui aproveita a chance e tenta cortar a cabeça do Gyutaro, mas ele desvia com uma velocidade monstruosa, deixando o Uzui e o Tanjiro surpresos. Uzui em pensamentos que mais o Gilgamesh é também o garoto de cabelos rosa conseguira ver ele se mover. Então o Gyutaro começa a falar: calma, irmãzinha, calma, chorar não vai adiantar nada, pelo menos coloque sua cabeça no lugar. Me fala que foi que machucou seu rosto, eu vou fazer esse cretino pagar por isso. A Daki começa a falar que foi o grandão de cabelos brancos. Quando o Gyutaro olha pra mim, ele fala: olha, então você é o desgraçado que pegou a minha ex-mãe. Eu falo que ele tá enganado porque a Daki me beijou primeiro, então ela me pegou. O Gyutaro fala que não faz diferença, porque quando eu tava no corpo dela eu conseguia ver tudo, principalmente um maluco enfiando um pica de 20 centímetros na minha irmã. Uzui: sério isso, Gil? Eu sim, cara, eu peguei a irmã dele. Então Uzui aponta o punho dela e fala: toca aqui, garoto brabo.
demais Itadori sério. Isso cara 20 centímetros mano. Isso é quase uma régua caraí. Eu tá pesando ok fio pai aqui dontado daqui. E bem dontado mesmo viu. Quando ela fala isso o Jotaro ficam com muita raiva e a Rensas pega uma espada qualquer do portão da Babilônia. Me defendo das foices arremessado na direção do Jotaro então ele segura suas foices e usa o seu Kekijutsu Tobishigamo. Jotaro cria inúmeras lâminas de sangue tentado acerta eu e uso e com esse ataque ele acaba destruindo toda a casa que a gente estava então ele continua seu ataque lançado várias lâminas tanto em mim quanto no Uzui onde a gente consegue bloquear todos os ataques sem dificuldades então o Uzui usa suas bombas de glicínias fazendo uma grande explosão onde chamou a atenção das pessoas da cidade. Quando a poeira se abaixa a gente vê as faixas da Daki como se fosse um casulo protegendo ela é o Jotaro então Itadori pula do meu lado e fala que ele vai cuidar do cara das foices junto com Fortão aqui em 4 isso eu tenho que resolve as coisas com a Daki eu falo para ele que está tudo bem e que era para eles tomar cuidado aquelas foices deles são venenosas um arranhão pode acabar com tudo depois que eu falo isso eu vou pra cima dos dois Oni e seguro a Daki pelo cabelo e levo ela junto comigo pra outro lugar o Jotaro tenta me atacar mas o Itadori dá um chute no meio da cara do Jotaro arremessado ele pra longe batendo chance e tenta cortar a cabeça do Jotaro. Então ele consegue bloquear o ataque com suas foices e inicia uma troca de golpes com o Uzui causado impactos sônicos que encoava pelo distrito. Enquanto eles trocava golpes o Itadori acha uma abertura e dá um soco. O Jotaro fica bem machuca ele se pergunta por que ele não se regenerava. Quando ele olha pro punho do Itadori ele vê uma espécie de energia verde azulada na mão do Itadori e fala que ele precisa se livra do moleque primeiro. Quando ele fala isso o Itadori e o Uzui vão para cima dele sem pena nenhuma e começa a espancar o Jotaro. O Uzui defende os ataques do Jotaro enquanto o Itadori causava muitos danos nele com seu punho divergente. O Jotaro vendo que estava em desvantagem usa seu Kekijutsu Batsuko Shio-ryo. Jotaro cria várias lâminas de sangue para se defender de ataques ao seu redor. O Uzui rapidamente usa sua respiração do som quarta forma Shinokata, Kizamu-ken. O Uzui começa a fazer múltiplos cortes circulares com suas espadas, criando várias explosões bloqueando o ataque do Jotaro. Então o Uzui dá um grito pro Itadori e aproveita a chance então Itadori dá um pulo e dá um poderoso soco na cara do Jotaro arremessado ele para um prédio. Mas quando ele faz isso vários helicópteros aparecem voado pelo distrito. O Uzui mas que droga tinha que aparecer pessoas justo agora o helicóptero era da televisão japonesa que estava gravado tudo ao vivo para o mundo inteiro. Eu mais que merda agora o mundo inteiro vai saber sobre os Oni eu preciso dar um jeito nisso então eu visto a minha armadura da saga Fat/0 e pulo para dentro do helicóptero. Quando eu chego todos ficam com medo de mim. A repórter muito assustada pergunta se eu vou machucar eles eu falo que não mais que a batalha aqui está ficando perigosa. Se eles continuar se aproximado assim eles vão ser envolvidos no meio do fogo cruzado e falo para eles se afastarem do distrito. Quando eu ia voltar pro campo de batalha a repórter pergunta que eu era então eu falo que eu sou o herói Gilgamesh e um pulo de volta para o distrito. Quando eu pulo as faixas da Daki tenta me acerta então eu começo a desviar dos ataques dela em pleno ar e tento dar um soco nela mas ela desvia do meu ataque fazendo-o acertar o chão e fazendo uma pequena catrera deixando as pessoas que assistiam apavorados com minha agilidade reflexos pessoas aleatórias incrível os reflexões desse garoto não são humanos mulher verdade é também a imensa força física deles são sobre-humanas crianças cara se viu isso ele desviou em pleno ar que irado outras crianças e também essa armadura dele muito maneira o rei dos heróis irado. Quando eu pouso no chão a Daki começa a falar que agora não tem mais volta o mundo inteiro sabe da existência dos Oni então eu dou um sorriso calmo pra Daki e falo que isso não importa um mundo saber da existência dos Oni e uma boa coisa pro meus planos. A Daki surpresa pergunta o que eu queria dizer com isso eu falo que ela não precisa saber disso no momento e pergunto Daki por que você obedece a Nakumi vida de vocês para ela vocês não passa de peões descartáveis que pode ser substituídos a qualquer momento não importam o quanto vocês lute por elas suas vidas não vale nada no ponto de vista dela. Daki muito brava fala que isso é mentira porque se não fosse por ela tanto eu como meu irmão já
estaríamos mortos. Eu falo que entendo esse sentimento de vocês, mas isso tudo é apenas ilusão da cabeça de vocês. Se juntem a mim, o verdadeiro rei demônio. Enquanto abria meus olhos, mostrado meus olhos das destruição, deixado todo mundo ali supressos. Quando eu mostro meus olhos lidos, então em uma grande velocidade eu me aproximo da Dark, tocado seu rosto, e começavam a fazer ela se lembrar da sua vida como humana. Também faço ela ver as memórias do meu pai anos Voldemort, assim provado para ela que eu era o filho do rei dos demônios e de uma deusa. A Dark, assustada, fala que verdade tudo que eu disse. Então eu estendo a mão para ela e falo para ela lutar pelo rei, certo? Então depois disso, voltado para a batalha do Zui e Itadori contra o Jotaro, esquerdo do Zui tinha feito um corte na sua cabeça, fazendo um corte pequeno e um arranhão no braço do Itadori. Então ele começa a rir igual um maníaco psicopata e fala que as vozes dele possuem um tipo de veneno que começa a fazer efeito rápido, mas quando ele fala isso, ele recebe uma bica do Itadori no meio da cara e fica se perguntando por que o veneno não está fazendo efeito nele. Para quem assistiu Jujutsu sabem muito bem que o Itadori é imune a venenos por causa do Sukuna. Então o Zui também vai pra cima do Jotaro e começa aquela batalha épica que Let's drop that music every day like that. She be too thick and my friends are all annoying, but we go dumb, yeah, we go stupid. It's the college, drop that music every day like that. She be too thick and my friends are all annoying, but we go dumb, yeah, we go stupid. We go stupid, we go stupid, we go. And you want me to change? Fuck you. Fuck you, and you, and you. Puta que pariu, luta linda, meus amigos. Assistam aí. Depois dessa trocação e zanda de ataques, tanto Zui como Jotaro estavam equilibrados, e no momento decisivo o Tanjiro e Inosuke aparecem e juntos lançam um poderoso Kamehameha, atingindo o Jotaro, transformado o corpo dele em pó. Quando isso acontece, a Dark me abraça e começa a chorar e fala que ela não queria que o irmão dela morresse. Eu apenas olhava ela chorando e falo que está tudo bem, eu vou trazer o irmão dela de volta. Então 2 frascos com antídoto. Então o Tanjiro pega os frascos, mas percebe que um deles estava rachado e o outro tinha sido destruído no meio da luta. Eu, puta merda, agora só vamos ter uma chance. Então eu falo pra Dark beber o antídoto. Então a Dark cheira o remédio e fala que fede muito e o gosto deve ser horrível. Então eu dou um suspiro e coloco o antídoto na minha boca e dou um beijo na Dark, fazendo ele beber todo o remédio. Então eu paro de beijar ela e falo que agora não foi tão ruim. Zenitsu e Itadori, eita, o pai tá habilidoso. Então eu dou um cascudo nós dois e falo que agora não temos tempo pra brincar. Então eu faço um portal dourado e falo que eu vou atrás do Jotaro no mundo dos mortos e mando eles esperarem aqui. Tanjiro, mas como você vai achar ele? O mundo dos mortos deve ter milhares de almas. Então eu explico pra ele que o Jotaro morreu faz uns 30 segundos. Ele está passando pelo portão dos mortos. Então eu ainda tenho tempo de salvar a alma dele. Então eu entro no Não Existisse um Fim. Enquanto eu caía, eu via várias almas pedindo por ajuda por suas vidas terem sido infelizes. Eles morreram com muita mágoa nos seus corações, estão fadados a ser torturados. Por isso eu vendo isso fico muito triste por não conseguir ajudar eles e com lágrima nos olhos falo que eu desejo que vocês sejam felizes na próxima vida. Quando eu finalmente chego no chão, eu vejo um local sem nada, apenas escuridão. Então eu faço uma portal em cima da minha cabeça, iluminado uma parte do lugar. Enquanto eu andava, um garoto com cabelos verdes e olhos azuis acaba esbarrado em mim. Eu, como estava bastante escuro, eu não tinha reparado direito, mas o corpo dele era bastante debilitado e magro, parecia que ele não comia nada. Então eu pergunto pro garoto o que ele estava fazendo ali naquele lugar. O garoto começa a falar que ele cometeu muitos erros na vida, matou inúmeras pessoas sem remorso algum e também coloquei o peso na minha irmã mais nova. Você realmente
realmente acha que sua irmã fez? Vai mandar ela um dia ao inferno por sua causa? O garoto: claro que é por minha causa, bonita. Se não fosse por mim, ela teria uma vida muito diferente. Eu: bom e verdade, talvez ela tivesse uma vida diferente. Então eu estalo meus dedos e levo o Jotaro para um mundo diferente do inferno, uma versão do futuro alternativa que eu vi com minha clarividência e precognição, e começo a mostrar o futuro alternativo onde a Daki tinha se casado com um samurai e teve uma filha menina. O Jotaro, vendo isso, começa a sorrir e fala que era isso que ele queira que acontecesse com ela. Eu apenas olhado falo: tem certeza disso? Então a visão muda para algo que deixariam até o Sanemi. O samurai, quando chegava bêbado, sempre agredia a Daki e a filha deles, o Jitauru. Vendo essa cena, só conseguia sentir ódio e uma grande vontade de matar aquele samurai. Então eu falo que de fato ela teria um futuro diferente, mas ainda seria pior do que virar uma Oni. O Jitauru pergunta se existisse outra forma de proteger a irmã dele. Eu faria, mesmo que fosse uma missão suicida. Enquanto me olhava com um olhar de determinação: eu: muito bem, se é isso que você mão para o Jitauru, e falo que a partir de agora ele será meu cavaleiro. Quando o Jotaro estava prestes a segurar minha mão, uma criatura aparece que se intitulava o Caifeiro de Almas, aquele que tem o dever de guiar todas as almas condenados direito para o purgatório, e fala que não vai permitir isso. Ele: uma alma que pertence ao inferno, agora filho do rei, mesmo que você seja a maior autoridade do inferno, não posso permitir que você leve as almas condenadas. Sem mais nem menos, eu dou uma risadinha e falo que ele está certo, mas que ele não precisa se preocupar, porque eu irei assumir a responsabilidade sobre essa alma. O ceifeiro ficam bem bravo com isso, pega as suas foices, que tem a capacidade de destruir a alma dos seres que ela corta, e também conseguem atingir a velocidade da luz. Eu, em meus pensamentos, essas armas são bem perigosas. Por mais que eu tenha longevidade, eu não quero sentir minha alma ser destruída. O ceifeiro vem pra cima de mim com uma velocidade absurda e tenta me acertar com as foices. Eu rapidamente começo a me defender com golpes em alta velocidade. O Jitauru só conseguia ver vários flashes de luz. Ceifeiro muito bom, não esperava menos do filho do rei demônio e tão forte como seu pai. Então eu tento cortar a cabeça do ceifeiro com minha espada, mas ele acaba quebrando ela com sua foice e tenta me atacar arremessando suas foices amarradas com correntes ao estilo Catros. No momento que ele arremessa as foices, elas rapidamente desaparecem da minha visão e fazem um pequeno corte no meu rosto e na minha perna esquerda. Logo em seguida ele começa a fazer vários combos de ataques um atrás do outro enquanto ele me atacava. Eu, em meus pensamentos, a entende as armas dele atingem a velocidade da luz apenas quando ele utiliza elas como se fosse uma corrente, mas quando elas estão nas mãos dele, elas têm uma velocidade acima do som bem impressionante. Enquanto eu pensava, o ceifeiro tenta arrancar a minha cabeça em pleno ar. Então eu visto minha armadura e bloqueio o ataque, colocando os braços na frente da cabeça. Eu: muito bem, agora já chegam de brincar. Então eu pego a espada da ruptura e começa a carregar 5%. O purgatório tremer. O ceifeiro, vendo isso, fica bem assustado e arremessa suas foices na minha direção para tentar absorver minha alma, mas a Ea estava distorcendo todo o espaço em volta, fazendo as foices virarem poeira atômica. Então eu falo que isso é inútil e grito em uma Elish, fazendo uma explosão colossal com meu ataque. Todo o inferno começa a tremer. Circes, esse poder, sem dúvida nenhuma, e o mesmo daquele dia. Será possível como esse ser entrou no inferno sem eu saber? Zeútico: Circes, esse poder, com certeza nós devíamos mandar uma esquadrão ou até mesmo um exército até a origem do poder. Circes: sim, você está certo, vamos junto para ajudar o esquadrão. Nota do autor: não que isso vai fazer diferença, eu vou sular geral. Fim da nota. Enquanto tudo isso acontecia, o Jotaro, totalmente assustado com essa demonstração esmagadora de poder, ele fala que mesmo se ele tivesse derrotado Ashura, ele não ia ter a mínima chance contra esse homem. Então eu me aproximo do Jotaro e falo para ele não ficar tão impressionado, isso foi apenas uma fração do meu poder. Então você vai aceitar a proposta e ser perdoado pelos. Jotaro apenas balança sua cabeça e fala que aceita. Eu: muito bem. Então eu ergo a minha mão para Jotaro e falo para ele segurar e nunca mais soltar lá. Então só Jotaro segura a minha mão. Ele fala que tá se sentindo um pouco estranho, mais quente, como se seu corpo estivesse pegado fogo de dentro para fora. Então eu dou um sorrisinho maldoso e falo que isso é apenas o poder dele que estava adormecido. O Jotaro levanta
desesperado e começa a correr com medo, mas no meio da correria ele tropeça no chão. Então pessoal, fique com essa transformações. Foda. Depois dessa transformação maravilhosa eu falo pro Jotaro ir direto pra Índia porque a primeira missão dele vai começar. Então eu estalo meus dedos e mando o Jotaro direito pro mundo dos vivos. Enquanto isso eu começo a sentir várias presenças vindo na minha direção. Bem parece que o falso rei decidiu vir para o campo de batalha pessoalmente. Quando o irmão e o pai da Rias chegam, eles apenas ver a entrada do inferno desvatada, como se uma guerra tivesse acontecido ali. E vem um garoto que parecia ter cerca de 17 ali naquele local. Então eu olho para eles e falo que eu apenas matei o ceifeiro de almas que tomava conta desse local, deixando todos assustados e fazendo eles entrarem em pose de combate. Eu apenas começo a rir igual o Gilgamesh e falo que isso é patético mesmo. Se eles tivessem reunidos os 4 líderes de facções, não ia ter a menor chance contra mim. Começo a liberar 10% do meu poder e falo que eles podem escolher lutar e morrer aqui como verdadeiros guerreiros ou recusar como covardes. Os Caesars ficam bem impressionada com meu poder e fala que eles não poder fugir agora. Então o Caesars manda todo o exército ir pra cima de mim, onde todos começam a atacar com vários tipos de magia diferentes. Eu rapidamente uso Noxious Breath, liberando um sopro poderoso que transforma tudo em uma área de 20 m em vidro devido à temperatura extrema, fazendo todos os ataques virarem vidro, deixando todos eles assustados com meu nível de magia. Muito bem, agora acabou a brincadeira, então eu começo a voar deixando eles surpresos por eu saber voar mesmo sem asas, e uso a balas de rock da estrela cadente demoníaca Giagreas, jogando uma chuva de meteoros para sobre todo o exército do clã Gremory. Os Caesars e seu pai conseguem se proteger usando o círculo mágico, mas o resto do exército foi dizimado pelo meu ataque. Então eu aterrissou no chão e falo: então todo o seu exército foi destruído, agora o que vocês pretendem fazer? Zióticos, isso foi impressionante. Ele tem a mesma idade da sua irmã, mas o nível pode ser comparado ao de um líder de facção. Caesars pergunta de por que eu está atacando os demônios. Você pertence a alguma facção dos anjos caídos, os dos anjos? Eu começo a rir e falo que ele é mais idiota do que pensei. Eu não faço parte de nenhuma facção. Eu apenas pra falar a verdade, eu não estou ataque. Até que eu lembro de uma coisa importante. Hoje é dia 21 de fevereiro, nota do autor. Sim pessoal, vídeo deviam sair ontem, mas eu fiquei sem internet, então ele está saindo hoje. Fim da nota. Quando eu lembro que hoje é 24 de fevereiro, eu fico muito assustado e começo a falar: meu Deus do céu, hoje é aniversário da Shinobi. Se eu não levar um presente, ela vai arrancar minha rola fora. Os Caesars e os Zióticos ficará apenas olhando com uma cara estilo anime clássico. Eles falam que é melhor eu me apressar e comprar logo um presente, então eu uso meu portão da Babilônia e volto rapidamente para o distrito. Então eu encontro o Tanjiro, Zenitsu e Nozuki. Eles perguntam onde está o Jotaro. Eu falo que eles não precisam se preocupar, eu já mando ele pra Índia. Eu dei algumas missões para ele fazer, só assim ele estará livre de todos os seus pecados.
então o Tanjiro fala que a Nezuko não consegue acordar depois que ela usou aquela transformação. Então eu vou até o Uzui e pergunto o que ele vai fazer agora que ele está à mente dele. Então eu começo a ler. Ele fala que vai levar alguns segundos para ele morrer mesmo. Se você usar algum feitiço, ele vai demorar para me curar completamente. Então eu tenho que te falar. Eu sei que não fui um bom amigo com você, Gyu, mas eu quero que você cuide da Makio, Suma e da Natsuru. Eu tenho certeza que se elas ficará em segurança com você, então me prometa. Eu apenas aceno minha cabeça. Aceitando o pedido dele, o Uzui fala para eu dar um recado para as 3 esposas dele. Então eu começo a repetir tudo que o Uzui falava para elas, dizendo para elas se cuidarem e serem felizes mesmo sem ele por perto. É que ele ama muito elas e pede desculpa por colocar elas em risco. Assim, depois dessa despedida, o Uzui acaba morrendo envenenando a Suma e a Makio, e Natsuru começa a chorar. Eu apenas fico calado e fecho os olhos do Uzui com minha mão. Então Obanai aparece e fala que pelo menos ele derrotou o 6 superior. A morte dele não vai ser em vão. Eu falo pra ele calar a boca assim melhor ele ir embora. Obanai não acha que está se achando demais. Gilgamesh, você não tinha sido derrotado pelo 3º Lua Superior. Eu dou uma risadinha e falo que mais eu ser derrotado pelo 3º superior só mostra que eu sou muito superior ao você. A Shira das cobrinhas. O Obanai ficam bem puto com isso e coloca sua espada no meu pescoço e fala pra eu escolher bem as minhas ações antes de agir. Eu digo mesmo vale para você, seu otário. Enquanto tinha várias armas saído de mais de 200 portais dourados nas costas do Obanai, a Natsuru segura meu braço e fala que agora não é hora de brigar. Então Obanai guarda sua espada e fala que devemos voltar para o quartel-general. É o que foi, arregou a Shira meia boca que entendeu a piada aí comenta, voltando para a teoria. Depois de eu e Obanai quase se matar a gente e repreendido pelo mestre porque a gente brigou, mas ele estava mais preocupado porque agora os Oni foram expostos ao mundo da mídia e vários boatos estavam circulando pelo mundo. Depois da reunião e do reencontro com todo mundo, eu volto a Kanai e também os outros pilares. Então eu vou até a Shinobu e dou a ela um par de sapatos, onde ela fica muito feliz e me dá um abraço e começa a me encher de beijos. Então eu começo a olhar para todos os lados e percebo que nenhuma das 3 ex-casadas. Então eu começo a procurar elas até que eu encontro elas se despedindo do Uzui embaixo de uma árvore de cerejeira. Se vocês viram o anime, sabe que árvore é essa. Então eu apareço em cima de um galho como se eu fosse um ninja, deixando elas bem surpresas com um sorriso alegre e falo para elas colocarem um sorriso no rosto. A Makio fala que isso é impossível, não tem como elas ficarem felizes nesse dia. Elas perderam a pessoa que elas mais amava. Bom, você tem razão, não tem como ficar feliz em um momento como esse, mas o Uzui era o deus da extravagância. Não era qual jeito melhor de borrar a memória dele se não for do jeito mais extravagante possível. Não é também você não estão fazendo o último desejo do Uzui que era pra você. Certeza ele está no céu e bem decepcionado com vocês. A 3 ficam bem surpresas e bastante comovida com minhas palavras e agradece porque mesmo que você não conheça a gente, ainda está aqui nós dando ajuda. Até que as 3 dão um sorriso de alívio e pede obrigado. Então eu vou até as 3 e faço carinho no cabelo de cada uma delas e falo que elas não precisam segurar e que elas podem soltar toda a tristeza e angústia porque eu irei ficar aqui até você se acalmar. E com essas palavras as 3 me abraçam e começam a chorar durante o dia inteiro. Depois que elas se tranquilizaram, eu levo elas para minha mansão. Nota do autor pessoal: a minha versão de Jujutsu no Kaisen DxD tinha uma mansão, já que eu era o homem mais rico do mundo por ter todos os tesouros da humanidade e ser dono da maior empresa de tecnologia do Japão. Fim da nota. Eu chamo meu mordomo Alfred e falo para ele preparar 3 quartos para minha convidadas. Elas vão morar aqui a partir de agora. E Natsuru fala que elas não querem ser um incômodo para não são incômodo algum e que elas não precisam se preocupar com nada porque eu prometi para o Uzui que eu ia cuidar de vocês. Então depois delas se acostumar com a casa, eu falo que eu tenho uma reunião importante na minha empresa, então eu não posso ficar muito tempo. Quando eu estava prestes a sair da mansão, a Suma pergunta se ele poderia ir na minha empresa se não for incômodo, e então eu falo que não tem problema. Se a Makio e a Natsuru quiserem, elas podem vir, mas elas precisam de roupas mais justas. Essas são bem reveladoras. Então depois delas se trocarem, nós vamos até minha garagem, onde elas estavam bem chocados com vários carros
e motos. Então eu pego um carro de luxo, mais especificamente uma BMW 320i. Enquanto estávamos no carro, a Inatsuru pergunta se eu herdei a empresa da minha família. Então eu dou uma risadinha e falo que não, eu consegui a minha empresa com meus méritos e esforço, deixando elas bem surpresas. Com isso, Makio pergunta com qual idade você começou a administrar sua empresa, Gil. Então eu começo o mundo financeiro foi aos 13 anos de idade. Então as três ficam chocadas com a boca aberta ao estilo anime. Suma, é sério isso? Você conseguiu a liderança de uma empresa aos 13 anos? Bom, como eu posso explicar? Quando eu era criança, eu já tinha uma inteligência bem fora do comum. Eu sempre tirava notas altas mesmo no fundamental. Com 12 anos, eu descobri a fórmula da cura para o câncer e acabei ficando bem famoso por isso. Por conta dessa façanha, o governo japonês aceitou que eu era o maior prodígio da humanidade e autorizou minha liderança mesmo com pouca idade. Às 13, impressionante. Depois dessa conversa, a gente finalmente chegou nas indústrias Volkswagen. Elas ficaram bem impressionadas porque é a primeira vez que elas veem um prédio tão grande. Então eu vou até meu escritório da empresa e falo que elas podem esperar aqui enquanto eu converso com os outros funcionários. Já na reunião, o clima estava bastante tenso porque desde o dia que meu nome ficou conhecido no mundo, eles achavam que deviam me tratar com mais respeito. Então eu falo que eles não precisam me respeitar como se eu fosse um rei. Me trate da mesma maneira de quando eu contratei vocês. Então todos dão um suspiro de alívio e começa a falar sobre uma espécie de robô que tinha mais conhecida como nanotecnologia, a maior renda financeira do Japão, e se nós dedicarmos a essa tecnologia poderíamos criar a maior tecnologia moderna da medicina, sendo capaz de curar cânceres e até mesmo tumores cerebrais e grandes danos à cabeça, como ferimento de bala, etc. Então eu começo a pensar sobre tudo isso. Aceito a ideia, é ótima, mas eu só irei revelar esse tipo de tecnologia ao mundo com 100% de certeza e garantia sobre as vidas das pessoas. Não vou revelar essa tecnologia ao mundo com incertezas e com efeitos colaterais. Então isso e tudo. Depois da reunião, eu volto para o meu escritório e começo a ouvir vozes de discussão. Era Makio e Asuma que estava brigando, como sempre, enquanto a Inatsuru tentava acalmar as duas. Quando eu chego no escritório, eu falo para elas se acalmar, porque já vamos voltar para casa. Então a gente vai até meu carro. Então eu pergunto se elas querem fazer alguma coisa antes de voltar. Então a Suma fala que ela tá com um pouco de fome. A Inatsuru fala que Bela viu umas roupas bem bonitas numa loja bem perto da empresa. Então eu olho pra Makio em algum lugar antes de voltar. Então a Makio faz um biquinho e fala que não. Então eu começo a ler a mente dele e vejo ela falando que aquele parque de diversões era bem legal. Então eu dou um sorrisinho e falo que está tudo bem. Primeiro vamos da loja da Inatsuru, depois no parque de diversos de Makio, deixando ela bem em vergonha com isso. Depois vamos comer. Então a gente começa a ir em cada uma das lojas de roupas e começo a comprar roupas para 3. Depois de fazer compras, vamos no parque de diversões e brincamos muito. Depois de comer, a gente volta para minha casa. Então Isuma fala que foi muito divertido. Gil-sama, eu falo para elas não me chamarem assim porque somos amigos, agora me chamem apenas de Gil, isso vai ser muito melhor. Enquanto eu dava um sorrisinho gentil, deixando as 3 um pouco coradas. Quando finalmente chegamos em casa, eu vejo a Daki me esperando na sala. Então apaga suas kunais e entra em posição de luta, mas eu acalmo as 3 e falo que elas não precisam lutar porque a Daki agora era armas. Eu muito bem, a Daki volto a ser humana novamente. Daki, na verdade eu não voltei totalmente. Eu, como assim? Então a Daki pega um quebrado de gelo e fura a própria mão. Eu e as 3 ficamos surpresos com isso. Então a Daki mostra sua mão onde o fermento dela começa a se fechar. Eu entendi agora. Daki Peacock aparece, seus poderes continuam no seu corpo, mas sua vontade de comer carne humanas não existem mais. Não é Daki exatamente. Eu não virei humana totalmente pelo ocupar. Se a droga da Tamayu funciona de forma limitada, eu vou ter que ajudar ela. Enquanto isso, na mansão borboleta, a Kanao e a Shinobu estavam se perguntando aonde eu estava enquanto eu ligava pra Tamayu. Como
começavam a explicar tudo sobre o que aconteceu com a Dakita Mayuki. Obrigada por me avisar. Então eu falo para as 4 ir ao meu escritório porque precisamos estabelecer algumas regras. Então eu, sentado na minha cadeira, coloco meus pés em cima da mesa e começo a explicar que ela não pode brigar por motivos desnecessários. Se quiserem comprar alguma coisa, peça dinheiro para mim e nunca aceitar pedidos de estranhos. Começa a sair do escritório. Então eu dou um suspiro e falo que foi mais fácil, Doc. Eu pensei, então pessoal, esse aqui vai ser o fim da parte 10 de Oin Jujutsu /DXD.